João capítulo de número 18, versículo de número 10. Como esse texto me surpreendeu. Fica de pé se o irmão puder. Então, Simão Pedro, quem? Que tinha espada, tinha o quê? Desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Diga amém. Diga comigo: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar-me, a minha alma, o meu ministério, a minha família, de qualquer ferida. Senta, por favor. Nós estamos... Mudou aí, fiquei sem retorno e a frente está bem aberta. Nós estamos na 7ª semana da nossa campanha dos 12 cestos cheios. E eu estou falando sobre gigantes da fé que você não conhece. Já falei de Axa, Rispa e a menina israelita que estava cativa na Síria. Já falei de Jabes, já falei de Emã e já falei de um outro cidadão que eu não lembro mais quem foi. Purá, o amigo de Gideão. Os 6 são personagens do Antigo Testamento. Agora eu quero falar sobre alguns personagens do Novo Testamento. Gente que aparentemente não fez nada, não operou milagres, não tinha renome, não fez uma pregação poderosa, mas deixou para nós lições extraordinárias que são capazes de colocar a nossa vida no eixo, apesar das nossas limitações. Hoje, o meu coração foi inclinado a conversar com Malco. O episódio que envolve a vida de Malco é muito interessante. Ele não é discípulo de Jesus, ele não é apóstolo, ele não é alguém importante na história cristã, pelo menos para os cristãos. Malco não gera uma influência direta, mas Malco vai servir para nós desta noite como a prova viva de que Deus é capaz de curar da minha e da tua alma, do meu e do teu ministério, da minha e da tua família, qualquer ferida. É óbvio que se o irmão lê esse texto, e provavelmente você já leu esse texto muitas vezes, e se nós não ficarmos atentos e temos a mania de, eu até usei uma expressão agora à tarde, de flash da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia como flash, mais na pressa de terminar a leitura do que de captar a mensagem, nós vamos ignorar a citação de Pedro ou de João.
Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. Nós nos apegamos mais à resposta de Jesus a Pedro: põe a tua espada na bainha, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Todos nós conhecemos esta frase. Mas é preciso lembrar que os grandes peixes não estão na beira da água. Quem quer buscar os grandes peixes precisa ir para o alto mar. As revelações sagradas e espirituais requerem de nós um pouco de afinco, de disposição de ir ao alto mar para buscar aquilo que Deus tem para nos revelar. E Malco e a sua experiência de vida servem muito para nós. Ele é considerado um dos personagens secundários do Novo Testamento, mencionado única e exclusivamente esta vez na Bíblia. E embora alguns digam que Pedro cortou a orelha de um soldado, na verdade Malco não era um soldado. Talvez, se Malco fosse um soldado, Pedro não teria lhe acertado. Malco, se fosse soldado, seria treinado para se defender de Pedro. E o irmão vai observar que Pedro não matou Malco porque Jesus interferiu. Quando Jesus diz põe a espada na bainha, é porque Pedro errou o primeiro golpe e ia dar o segundo. Enquanto Malco estava lutando para encontrar ou salvar a orelha, Pedro ia dar o segundo golpe. E Jesus diz: para, Pedro, não mata quem já está ferido, põe a tua espada na bainha. Jesus estava salvando a vida daquele que foi prendê-lo para a morte. Mas nós vamos observar que a razão pela qual Pedro reage assim é o ambiente. O ambiente era hostil. As pessoas envolvidas nesse cenário estão sob pressão e estresse. Malco está cumprindo um mandado de prisão. Pedro, a seu modo, está defendendo o seu mestre. Aquele que estava sob ordem de prisão, Jesus, não era um homem qualquer. É o mestre, rabi, mais popular de Israel. Naqueles dias, onde ele estava, a multidão o cercava. Pedro, com os apóstolos do Senhor, não admitem o que está acontecendo. E naturalmente Pedro toma uma espada e vai contra Malco. E há quem diga que Pedro não pretendia arrancar a orelha de Malco. Pedro pretendia arrancar o pescoço, a cabeça. Malco é que conseguiu se defender e apenas a orelha foi atingida. Qual orelha? Qual orelha? O que é que tem a ver? Por que o escritor não colocou lá apenas a orelha? Por que ele teve que colocar a orelha direita? O que isto significa para nós? Deixa eu começar pontuando com os irmãos uma coisa. O primeiro destaque que eu quero fazer é que em Israel havia uma escola de sacerdotes. Em Israel havia uma escola de profetas e também havia uma escola de sacerdotes. Malco era aluno da escola de sacerdotes. O texto diz que ele era servo do sacerdote. Ser sacerdote não era resultado de alguém pego a laço. Ser sacerdote exigia preparação,
estudo. Aqueles que desejavam ser sacerdotes deviam dedicar-se aos estudos por aproximadamente 5 a 8 anos, estudando a fundo os textos, os estudos e os livros, os escritos judaicos. Eram 5 a 8 anos de preparação. Tem gente que quer ingressar no ministério, mas tem preguiça de se preparar. Não quer queimar pestana. E se requer. Depois disto, dos 5 anos de estudo direto, afinco, era um internato, era mergulhar no estudo judaico, nos escritos judaicos durante 5 anos. Em paralelo a isso, ele tinha que se dedicar absolutamente ao serviço do templo, em turnos de 12 horas, para acender a lamparina, acender o fogo do altar, auxiliar os sacerdotes nos atos dos sacrifícios. No último ano da sua formatura, no final de um ano, faltando um ano para a sua formatura, ele iria estagiar. Ele se tornava servo do sacerdote. Agora ele iria trabalhar direto com a maior autoridade do sistema religioso judaico. Quando a Bíblia menciona que Malco era servo do sumo sacerdote, está dizendo que ele é um estudioso da Torá, se preparando para o ministério sacerdotal, e ele já está no último ano do seu processo de formação. Agora ele já está estagiando, servindo direto ao sumo sacerdote, de modo que aquelas missões que o sumo sacerdote não podia ir, enviava este servo do sumo sacerdote. Eu já disse para os irmãos aqui que a organização do ministério levítico em Israel era mais ou menos assim: sumo sacerdote, sacerdotes e os levitas. E os levitas eram divididos em 3 grupos: a família dos gersonitas, a família dos coatitas e a família dos meraritas. É só ler Números capítulo 4 que você vai encontrar isso bem especificado. Cada uma dessas famílias, cada um desses grupos de levitas cuidavam de situações específicas do santuário. As atividades não se confundiam, ninguém atropelava a atividade do outro. Quando nós estabelecemos na igreja secretarias, departamentos, líderes desses departamentos e dessas secretarias, nós estamos caminhando numa linha de organização para que a igreja funcione com normalidade. No ministério sacerdotal em Israel havia a organização, eu repito: sumo sacerdote, sacerdotes, levitas. E os levitas divididos em 3 equipes: os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Mas trabalhando direto com o sumo sacerdote, eu vou falar daqui a pouco, havia o servo do sumo sacerdote. E Malco era o servo do sumo sacerdote, trabalhando diretamente com a maior autoridade do sistema religioso e jurídico de Israel. Porque é bom lembrar que o sumo sacerdote não era apenas o pastor, não era apenas o líder espiritual da nação, era também aquele que guiava juridicamente, que executava a aplicação da Torá, a aplicação da lei. Ele era o líder espiritual e era o juiz da nação. Malco trabalha direto com a maior autoridade da nação de Israel, estagiando e se preparando para a unção sacerdotal. Diga que você me entendeu. Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, diga misericórdia.
Preciso que você entenda essas coisas para você compreender o problema da orelha. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele assim: Deus vai colocar a orelha no lugar. Segundo destaque que eu quero dar nesse texto é sobre a estrutura do sacerdócio. O sacerdócio não era exercido por uma só pessoa. O sumo sacerdote tinha uma equipe que trabalhava diretamente com ele, que eram servos do sumo sacerdote, eram autoridades, trabalhavam direto com a maior autoridade da religião da nação. Quem eram esses servos? O primeiro era o comandante do templo. O comandante do templo era o responsável pelo policiamento do templo. Comandava a guarda do templo. Ele era responsável por substituir o sacerdote em algumas missões. Ao que tudo indica, Malco era este homem, comandante, substituto imediato do sumo sacerdote. Ele é um homem importante, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele é um homem importante, se preparando para o ministério. Diga comigo: se preparando para o ministério. Diz comigo: ele seria sacerdote. Era o sonho de Malco. A vida dele foi planejada para aquilo. Ele tem 8 anos estudando e trabalhando para ingressar no ministério sacerdotal. Mas trabalhando junto com o sumo sacerdote também haviam os chefes das sessões semanais. Eram 24 homens que atuavam no templo como chefes, responsáveis pelas sessões semanais, pelos cerimoniais. Eram pastores auxiliares. Trabalhavam diretamente com o sumo sacerdote como líderes dos cerimoniais, além do comandante do templo. Além desses 24 líderes que cuidavam das sessões semanais, haviam os 7 vigilantes, que cuidavam dos turnos diários do templo. Era a função de cada um deles supervisionar, guardar os acontecimentos na área do templo, e os 3 tesoureiros. Os 3 tesoureiros eram responsáveis por todos os recolhimentos, ofertas, donativos, visto que os levitas e os sacerdotes eram mantidos pelo templo. E nos dias de Jesus, gente, o templo era uma máquina poderosa de gerenciar o sistema em Israel. Vou te dar um exemplo. Você lembra quando Jesus chega no templo, vira a mesa, pega um azorrague e diz assim: a minha casa é casa de oração, e vocês tornaram-na covil de salteadores? Vocês lembram disso? Veja só, naquele dia Jesus estava comprando uma briga com a cúpula que gerenciava o país. Por quê? Porque o Senhor estabelece no Antigo Testamento que todo judeu tinha que vir ao templo adorar e trazer os seus sacrifícios. Mas nos dias de Jesus, os sacerdotes estabeleceram que ninguém poderia trazer o cordeiro, o novilho, o pombo, a rolinha, a efa de farinha de casa. Eles estabeleceram uma regra que o gado que vinha de casa não era santificado, portanto não agradava a Deus. Com isso eles estabeleceram que quem vinha ofertar no templo, e era obrigatório vir 3 vezes por ano, era obrigatório, eram as festas anuais,
Eram 7 festas oficiais, mas 3 eram obrigatórias estarem presentes. Eles estabeleceram que o camarada, quando vinha para a festa da Páscoa, de Pentecostes ou dos tabernáculos, tinha que comprar o cordeiro, o novilho, a ovelha ou o boi que seria sacrificado, teria que ser comprado no templo. Acontece que o gado que vendia-se no templo para o sacrifício era da fazenda dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Então eles se tornaram grandes pecuaristas. Tem mais. A moeda corrente, a dracma, o denário, o estáter, não era recebido no templo. Eles tinham que chegar no templo com a moeda corrente, que eles recebiam pagamento lá fora. Tinham que ir na casa de câmbio, que era dos sacerdotes, trocar o dinheiro comum por uma moeda chamada tetradracma síria. Em Israel, essa moeda só era acessada no templo. Ainda hoje ela é a moeda, até hoje, ela é a moeda mais poderosa da história. É a única moeda que ficou mais de 300 anos sem sofrer qualquer variação cambial. Então o camarada trabalhava e recebia em denário, mas chegava no templo, tinha que comprar tetradracma síria, supervalorizada, para depois ir no balcão comprar o cordeiro do sacrifício e então vir ao altar sacrificar. Era uma movimentação violenta. Então o sumo sacerdote tinha 3 tesoureiros que administravam esse sistema. Malco era, portanto, o homem de confiança do sumo sacerdote. Ele era um homem muito importante. Pastor, eu ainda não entendi onde Malco me serve de referência. Vai analisando. Você é um homem importante, uma mulher importante. Você tem sonhos ou não? Tem projetos ou não? Mas todo sonho e projeto exige de você alguma coisa. Por quê? Vem para cá. Ser sacerdote não era apenas resultado de uma decisão pessoal. Havia critérios que não poderiam ser negociados. Por exemplo, Números capítulo de número 3, versículos 6 e 7. Números capítulo de número 3, versículos 6 e 7, nos ensina, faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Primeira regra, tinha que ser da tribo de Levi. Não podia ser da tribo de Judá, não podia ser da tribo de Rúben. Não importa quão importante fosse o seu pai, quão poderosa fosse a sua mãe, só servia no templo quem era da tribo de Levi. E isso dava aquela sensação de status. Porque ser sacerdote nos dias de Jesus era algo muito poderoso. E tinha que ser da tribo de Levi. Embora a Bíblia não nos traga a genealogia de Malco, mas fica muito claro que nenhum sacerdote quebraria essa regra.
Malco era escolhido para o sacerdócio por causa da sua origem familiar. Segundo, além de ser da tribo de Levi, tinha que ser fisicamente perfeito. Levítico capítulo 21 diz que não podia ter defeito nos olhos, não podia ter defeito no nariz, não podia ter defeitos, membros alongados ou membros reduzidos, não podia faltar um membro do corpo. E detalhe, no ato da consagração do sacerdote, era aplicado, é só ler Levítico 21 e Levítico também, capítulo 14, Levítico 21, versículo 17 e versículo 21, era aplicado azeite na orelha direita. Qual orelha? Direita. Qual foi a orelha que foi cortada? Direita. É por isso que João diz, Pedro cortou a orelha direita. A unção era aplicada na orelha direita, na mão direita e no pé direito. No momento que Pedro corta a orelha direita de Malco, ele anulou todas as chances de Malco se tornar sacerdote. Tudo aquilo pelo que Malco estudou caiu. Seu sonho foi embora. Sua família estava na expectativa de que ele seria ungido sacerdote. E determinado historiador sugere que Malco estava há uma semana de se derramar o azeite sobre a sua cabeça e aplicar o azeite sobre a sua orelha. E Pedro vai lá e arranca a orelha direita. Sabe quando os sonhos vão embora? Sabe quando tudo vai bem, está na iminência, você já está sentindo o cheiro da vitória, e um fato vai lá e desmancha tudo. Esta é a sensação de Malco. Para qualquer pessoa, a orelha direita era, digamos, apenas a orelha direita, um instrumento da audição. Mas para Malco não, era além de tudo isso, a credencial para ele entrar no sacerdócio. Sem a orelha direita, ministério destruído. Sem chance, você não serve para o templo. O templo é o lugar onde você vai apenas adorar com as demais pessoas, mas o serviço, o ministério, você não exerce mais. Já lhe disseram isso? Já lhe disseram que você não serviria mais para aquilo que era o teu sonho? Já jogaram água fria na tua fogueira? Já destruíram a tua expectativa alguma vez? Alguém já chegou para você e disse, esquece, acabou, te deu de 1-0, puxou teu tapete, te deu uma rasteira. Esta é a sensação de Malco. Ele não vai ser mais sacerdote. Ele não vai mais servir no templo. Então, para ser sacerdote, tinha que ser levita, da tribo de Levi, tinha que ser perfeito e tinha que ser ungido. Levítico 14, versículo 14.
E a unção era aplicada na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Levítico 8:24 também cita isso. E depois que era ungido a orelha direita, a mão direita e o pé direito, o que restava do azeite na bacia, o sumo sacerdote espargia em todo o corpo daquele que estava sendo ungido ao sacerdócio. Diga para a pessoa que está do seu lado: não há sacerdócio sem unção. Agora preste atenção, diga assim: não podia ser ungido sem a orelha direita. Acabou. Não tem mais chance. Seus planos foram embora. Em que área da sua vida a orelha direita foi cortada? Em que área da sua vida você fracassou? Estava escuro, embora os homens estivessem com tochas. Malco nem viu de onde veio a espada. Ele só sentiu o sangue jorrar. Quantas vezes você é surpreendido por situações da vida que você nem sabe de onde veio, pego de surpresa. O que causou isto? Mas eu me preparei tanto para evitar uma situação desta. Eu me cuidei, eu zelei. Quantas batalhas eu venci. Meu Deus, eu planejei, eu rabisquei, eu fiz planilhas, eu contratei os melhores para me orientar e fui surpreendido. A orelha foi arrancada. Malco está exatamente nesta situação. E vem um detalhe que eu destaco como quarto ponto a ser observado. Porque alguns argumentam que a orelha não foi arrancada, houve um corte na orelha. Mas uma análise do texto, à luz do vocábulo grego utilizado por João e pelos demais evangelistas, porque os 4 evangelistas citam esse episódio, o texto utilizado e traduzido do dicionário, quando usa o termo corte, a tradução literal é arrancar fora. É a expressão usada para arrancar a cabeça, que era um método de execução comum naqueles dias. Então, se tomarmos o texto grego ao pé da letra, não foi um corte, arrancou. E imagina a cena, era noite, vieram prender Jesus. Imagina a cena de Malco segurando e procurando no meio da escuridão o pedaço que caiu. Imagine o desespero de Malco com o sangue passando entre os dedos. De repente, e por alguns minutos, a prisão de Jesus deixou de ser o fato. E o que virou fato agora é o servo do sumo sacerdote com o ministério cancelado. Todo mundo sabia quem era Malco, todo mundo conhecia a lei. Então naquele momento está todo mundo dizendo: acabou. Ele não vai mais. Ele não levanta mais. Ele não pode mais receber a unção. E ainda vem aquele detalhe: quem vai ocupar o lugar dele como servo do sumo sacerdote? Porque tem alguém de olho no posto. Tem alguém desejando a posição.
E Malco está segurando a orelha, sei lá se com gritos ou com choros, e acredite, doía mais o coração do que a orelha. Porque o problema não é só a orelha que caiu, o problema é o ministério que cancelou. Enquanto ele procura a orelha desesperadamente, ali Malco reconhece quem são seus amigos, quem são os seus inimigos. De repente alguém pega uma tocha e ajuda Malco, quem sabe é uma conjectura, na procura do membro que ele perdeu e que não poderia ser perdido. Olha bem para mim, deixa eu te falar, o ministério de Malco estava no chão. O sacerdócio de Malco estava perdido numa noite fria e angustiante. Não são apenas 8 anos de estudo, é a preparação da família, sabendo que o nosso Malco vai ser sacerdote. A ida de Malco para o templo para estudar, os pais de Malco, será que ele tinha irmãos? A sua cidade, a sua aldeia. E o detalhe, eu disse no início, o texto dá a entender, quando Jesus no versículo 11 diz: Pedro, põe a tua espada na bainha. O estudioso sugere que Pedro na verdade estava pronto para dar o segundo golpe. Tentou o primeiro, saiu pela metade. Ele ia dar o segundo, é Jesus quem atravessa. Sabe por quê? Porque ainda que queiram te ferir, seja pelo ódio ou pelo zelo, Jesus entra na frente e não deixa o segundo golpe te atingir. Põe a espada na bainha, Pedro, e Jesus diz: não sou eu quem haverá de beber o cálice que meu pai determinou. É como se Jesus dissesse: não sou eu que estou sendo preso. Porventura eu reagi, Pedro? Se eu não reagir, porque você está reagindo? É muito fácil matar, dar o segundo golpe em quem já está sangrando. Difícil é ajudar a procurar o pedaço que se perdeu na escuridão. Lembra da parábola do bom samaritano? Você sabia que aquela parábola traduz o sistema religioso de maneira plena, absoluta, profunda, adequada, escancarada? Um judeu está ferido, descendo da estrada que sai de Jerusalém para Jericó. Assaltantes, além de lhe roubarem, lhe espancaram. Ele é judeu. De repente, vem pelo caminho, diz a Bíblia, o sumo sacerdote. Ele representa a lei. Ele representa o mais alto nível de espiritualidade. Ele representa a religião da nação. Mas o sumo sacerdote, quando vai passando na estrada e vê um judeu ferido, presta atenção, o judeu era um irmão. Quando o sumo sacerdote vê, ele, em nome da lei, passa de largo. Por quê? Porque o sumo sacerdote não podia se contaminar com sangue. Quantas vezes, em nome do nosso zelo espiritual, da nossa santidade, do nosso moralismo, em vez de nós socorrermos aquele que está caído na beira da estrada, nós passamos de longe, porque a nossa espiritualidade não pode se contaminar com aquele que está
ferido. Por que nós rejeitamos quem cai, quem peca? Por que nós rejeitamos quem não se adequa ao nosso padrão, ao nosso modelo e às nossas regras? Porque nós aprendemos com o sumo sacerdote que o ferido na beira da estrada, a gente não pode se aproximar dele, porque a nossa espiritualidade é muito superior. Então nós temos que largar de mão e nos afastarmos. Aí Jesus olha para nós e diz assim: quem és tu, caranguejo? Tu te esquecesses que eu te tirei de um charco de lodo? Tu te esquecesses que eu te tirei do mangue, e em vez de te matar, eu te lavei, eu te banhei, eu te curei, eu te restaurei. E o ferido ficou lá. De repente vem o levita. Enquanto o sacerdote representa a Torá, a lei, o levita representa o culto, o sacrifício, o altar. E o levita vem caminhando, e quando ele vê o irmão, um judeu, irmão, ferido, ele também passa de largo, porque eu não posso me misturar com quem está caído na beira do caminho. Ai, como eu amo Jesus. Sabe por que eu amo Jesus? Jesus é pleno, é perfeito, é absoluto, é amoroso, é gracioso, é cheio de misericórdia. A terceira pessoa que vem, Jesus não coloca um judeu. Mesmo que fosse um judeu simples, Jesus não opta por um judeu. Jesus escolhe um samaritano. Samaritano seria o último ser de quem um judeu aceitaria socorro. Eles eram inimigos há séculos. O rabino me disse que a ira, a rixa era tão grande que um judeu não lavava os pés num tanque onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Jesus coloca um samaritano na estrada. E o samaritano vem montado num cavalo. Os outros vinham descendo, a Bíblia não diz exatamente se eles estavam montados ou se estavam a pé. Ao que tudo indica, a pé, porque Jesus faz questão de dizer que o samaritano estava no cavalo. Mas difícil ainda de descer do seu status, da sua posição, do seu patamar. Ele para, desce do cavalo, pega o óleo, azeite e limpa as feridas. Cura. Depois que limpa as feridas, pega o camarada e coloca sobre o cavalo. Leva para a casa de cuidados mais próxima. E quando chega lá, paga o tratamento. E quando paga o tratamento, ele ainda diz: se o dinheiro não der, quando eu voltar, eu pago a diferença. Jamais chorabasturiando ragai. Presta atenção, quando a ajuda não vem de onde você espera, a ajuda vem de onde Deus está providenciando o socorro, mas a ajuda vem. Quando quem poderia te ajudar te nega socorro, Deus levanta quem você jamais imaginou. Mas na beira da estrada, Ele não vai te deixar. Você que está em casa, aleluia, recebe esta palavra. Estou terminando.
Eu não sei qual é a área da sua vida onde a orelha caiu, foi arrancada. Mas eu sei que aquele que coloca a orelha no lugar está na casa. Eu sei que Ele restaura. Penúltimo lugar. Vamos conversar com Malco? Vamos fazer algumas perguntas para ele? Malco, você foi prender um homem que era tido como criminoso. Você foi prender um homem que era visto como perigoso. Você foi com soldados armados e ao chegar lá, ele sequer reagiu. E além de não reagir, ainda repreendeu quem te atacou. Malco, fala a verdade, não é estranho vir com um exército prender um homem que não está disposto a reagir? O que Malco diria? Pergunte a Malco: Malco, vocês dois estavam em lados opostos. Tecnicamente você era inimigo dele e ele era teu inimigo. E apesar de vocês estarem em lados opostos, em vez de te largar sangrando, ele te curou. Me fala, Malco, esse preso não é um preso estranho? Terceira, Malco, você teria muita dificuldade de recuperar a orelha, e mesmo que recuperasse, mesmo que a medicina permitisse costurá-la, o que não era o caso na época, você não poderia ser sumo sacerdote, porque ficaria a cicatriz, e não podia ter cicatriz. Além disso, até você chegar no lugar onde alguém te trataria, a orelha poderia infeccionar e você perder a audição por completo. E ele, em vez de te deixar morrer, não te deu apenas vida, restaurou a tua esperança e o teu sonho. Não é estranho? Malco, não é estranho que esse preso tenha feito o último milagre do seu ministério, curando aquele que veio prendê-lo? Não é estranho, Malco, que na cruz, esse preso, enquanto estava sendo censurado, criticado, chacoteado pelos ladrões que estavam do seu lado, ele ainda olha para um deles que se arrependeu e diz: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso? E você pode me perguntar: quem é esse Jesus estranho? E eu vou te responder: esse Jesus estranho é aquele que não está no quadro do sistema religioso, porque ele está acima da religião. Esse Jesus estranho é o perfeito que compreende os imperfeitos. Esse Jesus estranho é o Deus que se fez homem para restaurar os homens e levá-los a Deus. Esse Jesus estranho é aquele que morreu para nos dar vida, e na sua vida nos deu vida eterna e esperança da glória de Deus. Esse Jesus estranho é aquele que abandonou o paraíso para vir ao nosso inferno, a fim de nos tirar desse inferno e nos levar ao paraíso, quando nós abrimos mão do paraíso para satisfazer a nossa própria vontade. Esse Jesus estranho é aquele de quem Paulo diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, a fim de que diante do seu nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! E o
quero concluir pontuando com você que o último milagre terreno de Jesus é esse aqui. É a restauração de um ministério que caiu pela espada. Malco não seria sacerdote. Diga comigo, Malco não seria sacerdote. Mas imagine, enquanto Malco está desesperado, sangrando, catando a orelha em algum lugar, homens com tochas, homens com espadas. A essa altura, alguém já estava tentando segurar Pedro e tomar a espada de Pedro. E enquanto Malco está lá desesperado, aquele que seria preso, o homem que seria preso restaura, não a orelha, restaura o ministério de Malco. Dá para você entender o impacto do que estava acontecendo? Porque o que mais importa não é o tamanho do milagre, mas o tamanho do impacto que ele causa em quem recebeu. Quem estava dizendo, ele não vai mais ser sacerdote, agora está de boca aberta, engasgado com a própria língua, sem conseguir engolir a saliva. Quem tinha certeza que o Malco estava acabado, agora é surpreendido, porque o homem da graça, o Senhor da graça, o Deus da misericórdia, está colocando tudo no devido lugar. Malco está desesperado, procurando uma orelha em algum lugar, numa noite fria e angustiante, e o meigo Salvador está dizendo para ele: tenha calma, eu estou indo para a cruz, justamente para isso, para colocar no lugar as coisas que se perderam. Eu estou indo para a cruz para arrumar a bagunça, eu vou restaurar a vida daqueles que se achegarem a mim. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele: há restauração para a sua vida. Por cerca de alguns minutinhos, tudo que há em Malco é desespero. Mas o que eu acho incrível é a serenidade de Jesus. Ele não se esquenta. Ele não fica nervoso quando a meninada está bagunçando perto dele e os discípulos estão dizendo: sai daqui, sai daqui. Ele diz: não, deixa. Deles é o reino. Ele não fica nervoso quando o jovem rico vem tentando apertá-lo. Ele apenas diz: agora, já que você obedece todos os mandamentos, vende o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue, sem ficar nervoso. Os discípulos estão discutindo atrás dele quem é o maior no reino dos céus, e Jesus não participa da discussão. Jesus vai caminhando, eles vêm atrás discutindo: quem é o maior? Eu sou o maior. Eu porque eu estou mais perto. Aí chega uma mãe esperta e diz assim: mestre, eu quero fazer um pedido para o senhor não pode rejeitar. E Jesus diz: pode falar, mulher de Zebedeu. Eu quero que no teu reino meus 2 meninos sentem contigo no teu trono, um do lado direito, outro do lado esquerdo. O resto se arranja como der. Eu quero meus meninos no trono. E Jesus, com muita calma, diz: eles podem se assentar comigo no meu trono, se eles puderem beber do cálice que eu beberei. Os meninos estavam esperando a resposta, chegaram para ele e disseram: a gente bebe, Senhor, a gente bebe para sentar no trono? E Jesus disse: do cálice que eu vou beber, vocês beberão. Quanto a assentar comigo no meu trono, depende do meu Pai. É Ele quem decide quem se assentará. Sem ficar nervoso. O ambiente era de estresse, está todo mundo nervoso.
O homem mais importante de Jerusalém está sendo preso, Jesus, e ele está calmo. Pega a orelha do seu inimigo, coloca no lugar e cura. Ele restaura o sonho de Malco. Quem é o homem? Quem é este homem que restaura sonhos? É o homem que levanta novamente o teu sonho. É o homem que levanta novamente o teu ministério. É o homem que levanta novamente a tua vida. É o homem que te tira da fossa onde você caiu e te traz novamente para uma rocha firme e te cura e te restaura. Os sonhos de Malco não acabaram ali. A tradição diz que Malco morreu sacerdote. No dia que os sacerdotes foram examiná-lo, porque havia uma sabatina ao final do período de estudos e de estágio. E a sabatina incluía o exame físico, para ver se o candidato ao sacerdócio tinha defeitos físicos. Na hora do exame, alguém vai lá e puxa a orelha de Malco para ver se tem cicatriz. Não tem. Você não está me entendendo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que a cura que Deus está promovendo na sua vida não vai deixar nem cicatriz. A cura será perfeita. Quem olhar para você, para te examinar, procurando a cicatriz, não vai encontrar. Por quê? Porque o mestre dos milagres é quem está curando você e restaurando a sua vida e a sua casa para a honra e a glória do seu nome. O que o senhor está querendo dizer, pastor? O senhor está querendo dizer que há esperança, que eu posso me levantar? Não. Você não pode. O que eu estou dizendo é que, embora você não possa levantar, aquele que jamais caiu está descendo ao seu encontro, e ele vai te levantar, vai te colocar de pé, vai curar as tuas feridas e não vai ficar nem cicatriz. Fica de pé quem puder. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura sonhos, aquele que restaura ministérios. Alguém está me ouvindo aqui no templo, alguém está me ouvindo em casa. Milhares de pessoas estão conosco agora. E alguém te disse que você não iria conseguir. Alguém te disse que não teria mais jeito para você. E Deus olhou para você e disse: eu já estou colocando a orelha no lugar. Aqueles que estavam torcendo para Malco dar errado não entenderam e jamais entenderão. Mas Jesus não seguia por eles. O plano é de Deus e ele se cumpre. Eu quero orar com você. Mas eu quero orar por aqueles que precisam de restauração de sonhos. Eu quero orar por aqueles que precisam de restauração de ministérios. Se você está no templo e quiser vir à frente, venha.
Se você está em casa e pode, ajoelhe-se diante do seu sofá, no centro da sua sala. É possível que quem te acusa esteja do teu lado agora na tua sala, mas o Espírito de Deus está te dizendo que Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai restaurar o teu ministério, e a restauração vai ser tão plena e tão absoluta e tão extraordinária, que será mais glorioso do que era antes. Será mais extraordinário. Eu quero orar com você. Eu conheço o oleiro. Ei, eu conheço o oleiro. Eu já estive com ele. Ele já pegou os cacos que eu me tornei e iniciou o seu processo de reconstrução. Alguém disse para mim: cometa suicídio, é melhor para você. Isso aqui não é força de expressão, me disseram exatamente isso. Cometa suicídio, é melhor para você. Estou esperando a notícia de que você se enforcou. E o Espírito de Deus me disse: não morra, porque eu posso refazer você. Alguém me disse: você não presta para o ministério, você não serve mais, você foi rejeitado. E eu cheguei em casa em prantos e disse a Deus: me disseram isso. E Deus perguntou para mim na hora: quem disse? E eu disse a Deus: fulano disse. E o Senhor me disse: e o que eu te disse? Quem te chamou foi fulano ou fui eu? Existem processos pelos quais será necessário passar. Ferido e sangrando, quase morrendo. Ainda tentaram me pegar vivo e me jogar na cova. E em vez de me enterrarem com terra, quiseram me enterrar com lama. E eu disse a Deus: o que eu faço? E o Senhor me disse: não esqueça que lama é terra molhada e você é semente. Deixe a pressão da lama, da terra molhada, comprimir a casca para romper de dentro dela o renovo, a planta, porque eu posso fazer de uma semente uma árvore, e de uma árvore um pomar, e de um pomar uma floresta. Eu vou repetir: eu conheço o oleiro. E te digo com autoridade que o seu amor me permite te dizer: Ele vai colocar as coisas no lugar. A orelha vai ser colocada no lugar. O ministério vai ser restaurado. A autoridade vai ser restaurada. O milagre vai acontecer. O Espírito da graça de Deus me autoriza a te dizer que a nuvem de restauração já está descendo sobre ti. Não morra. Não se renda.
que tenha que se curvar, ainda que tenha que cheirar o pó no chão, a terra, respire poeira, mas misture a poeira com as suas lágrimas. Deus é Deus. Deus é Deus. Soberano Pai. Soberano Pai. Nós somos alvos deste amor. O amor daquele que, sendo preso, cura quem está lhe aprisionando. O amor daquele que perdoa aqueles que estão lhe blasfemando. Nós somos alvos desse amor. Do amor que é tão amplo, tão profundo, tão incompreensível, que nos constrange. Do amor que é tão absoluto que nada que nós façamos é capaz de compensar essa tua forma de nos amar, Senhor. Não, Pai, não vamos morrer. Satanás está bombardeando a mente desse rapaz com mensagens de morte. Satanás está bombardeando a mente desse homem, lhe dando desejos de exterminar a sua própria vida. Na autoridade do evangelho que estamos pregando, eu digo agora em nome de Jesus a esta hoste maligna, a esta entidade maligna: para! Você não está autorizado a atuar contra esta mente. Chega! Na autoridade do nome de Jesus nós ministramos agora desejo de vida. Na autoridade do nome de Jesus nós ministramos agora esperança. Na autoridade do nome de Jesus nós ministramos agora cura. Nós ministramos restauração. Nós ministramos agora a quebra do laço. Nós determinamos agora que o segundo golpe não virá. A espada de Pedro já está na bainha, e aquele que cura já está colocando as coisas no lugar, porque Ele é Deus que restaura. Se você puder, coloca a mão no peito e diz para Deus: me cura, restaura os meus sonhos. Pode dizer: restaura os meus sonhos, restaura a minha esperança. Pode dizer: restaura o meu ministério. Você que está em casa, faz isso. Na boleia do caminhão, na guarita, diga para Deus: restaura a minha vida, restaura o meu ministério, restaura a minha família. Seja ministrado agora. Você que perdeu a alegria de servir, você que perdeu a alegria do altar, você que, porque a orelha foi cortada, não tem mais coragem de sonhar com o sacerdócio. Jesus está na casa. Jesus está na casa. E Ele está te dizendo: eu estou colocando a orelha no lugar. Eu estou colocando a orelha no lugar. Satanás, bate em retirada com esse sentimento de vergonha que você impôs na alma desse homem, na alma dessa mulher, que lhe impede de caminhar, de servir, de desenvolver a unção que o Senhor lhe deu. Vai-te, retira-te. Espírito de Deus, ministra agora no coração deste homem, ministra agora no coração desta mulher, ministra agora no coração desta moça. Os que estão aqui, os que estão em casa, ministra agora sobre eles a unção
restaura a orelha que foi arrancada, o dom que foi arrancado, a oportunidade que foi arrancada, uma palavra dita que enterrou a alma dessa pessoa, uma declaração que chacoalhou a sua vida, uma pessoa por quem ela tinha grande estima e consideração, lhe achatou, lhe enterrou, lhe jogou no chão. Mas nesta noite, no poder da palavra, na autoridade do Evangelho, nós declaramos: levanta-te, levanta-te, levanta-te. O Espírito de Deus te diz: levanta-te. Eu estou revestido de autoridade de Deus. Esta é uma noite de restauração. Eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu lhe digo: Deus está restaurando ministérios, Deus está restaurando igrejas, Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando famílias agora. Você só foi ferido porque estava na batalha e o comandante viu, e ele veio curar você. Eu conheço o oleiro, eu sei quem é o oleiro. Sua orelha foi ferida, eu não sei em que área, mas eu sei que aquele que restaura está na área. Pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode gritar. Nessa igreja você pode gritar, pode bradar. Desculpe, eu vou usar o termo escrachado. Pode urrar, pode berrar. Grite, você está sendo restaurado. O Espírito de Deus está te dizendo que não acabou, não é o fim. Ele não vai te deixar sem a orelha direita. O homem da cruz restaura aqueles que se rendem a Ele. Pastor, não sei se está aqui no templo, se está diante da tela. Não morra, não aceite a voz do diabo, não admita a destruição final. Deus está te dizendo que a sua mão está estendida e Ele te levantará. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But
time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me,
say